Ninguém que se masturbe é hétero. Essa foi uma das primeiras coisas que eu afirmei quando eu descobri que o fato de eu não me encaixar totalmente em uma bandeira não significava que eu não deveria sustentar nenhuma também. Isso foi depois de ler o Jacarés e Lobisomens, da Leila Mikulis, e do Herbert Daniel. Mais especificamente o primeiro ensaio, que é do Herbert, começa assim. Era carnaval em 1982, o que não é contraditório. Ele fala isso porque, e todo mundo deveria saber disso, em 82 o Brasil vivia em plena ditadura, mas o carnaval já aconteceu em anos mais tenebrosos ou inseguros, como ele mesmo fala. Eu gosto como Herbert enaltece a resistência que o carnaval representa em tempos como esse, mesmo que ele próprio não se enxergue como o mais perfeito exemplar de fulião, condição que não imuniza da curiosidade. Ele diz que já passou da fase das justificativas acusatórias do fenômeno, comércio, hipocrisia e por aí vai. Ele reconhece hoje o que era a mais pura incapacidade sentimental de se perder na ingenuidade das datas, mas cada um tem o corpo que tem. Eu comecei a ficar um pouco fascinado na escrita dele. Tinha algo nela que parecia procurar nas coisas mundanas, que sempre se escuta por aí, caminhos diferentes para descrever aquilo que a gente já sabe o que significa, mas dando totalmente uma nova perspectiva. Não demorou para eu estar completamente hipnotizado na leitura. Eu sentia que ele estava em alguma etapa de um processo que poderia ou deveria acontecer comigo, mas que não é o tipo de coisa que se marca a hora para acontecer. Assim, livros sempre foram parte importante da minha vida. Desde que eu era mandinho, eles tinham um efeito e tanto sobre mim. Aliás, essas são palavras do Seth, não minhas. Apesar dele falar de desenhos e obviamente não usar a palavra mandinho, porque Pelotas é o único lugar no mundo que usa isso. Eu acho completamente maluca essa coisa de frases, parágrafos inteiros de uma coisa que não tem diretamente nada a ver com o que a gente tá falando, se encaixarem tão perfeitamente bem às vezes. Nesse caso, o Herbert diz muito mais coisa que eu gostaria de dizer, mas o Seth até que passou por um processo bastante parecido com o meu. Nesse quadrinho, A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar, ele narra o primeiro encontro com um autor de cartoons, aparentemente perdido no tempo, mas que ele bota o olho e automaticamente se torna um admirador, e muito disso tem a ver com a identificação imediata com o estilo e o gosto do próprio Seth. Durante as páginas, ele narra essa busca dele pelos outros trabalhos perdidos desse cara, em meio a vários conflitos existenciais sobre a vida e os relacionamentos dele que vão acabar fazendo inevitável sentido junto, porque essa é uma história sobre o próprio Seth e como ele recebe o mundo. O Herbert tem uma bibliografia bem interessante para quem produziu por tão pouco tempo, e em certo ponto a obra dele toma um direcionamento bastante importante para comentar a AIDS e os preconceitos que cercavam ela em um período com bem menos acesso à informação do que agora. Mesmo os livros que são bastante representativos da época específica que foram lançados, eu acabei indo atrás de todos depois, tenho quase tudo dele. Eu penso demais nesse tipo de coisa, pra falar a verdade, diz o Seth depois de perceber o tanto que desenhos ocupam grande parte da mente dele, a ponto de parecer que ele tá sempre relacionando as coisas que acontecem com alguma piada de tirinha ou coisa do tipo. É bobo, mas tá ali, e o fato de eu imediatamente trazer a própria narrativa do Seth quando penso na minha relação com Herbert é uma prova disso. Sabe, às vezes eu não sei exatamente o que separa o tanto que essas narrativas moldam a minha experiência do quanto as minhas experiências moldam essas narrativas. Pessoas diferentes provavelmente leriam isso aqui de formas muito diferentes, ou interpretariam a própria experiência de outra forma e o Seth nunca apareceria na mesma frase que o Herbert. O que eu quero dizer é, com um pouco de estímulo a gente tem o suficiente para conseguir traduzir o mundo a partir dessa memória. E eu vou pegar o primeiro exemplo que me vem à cabeça para explicar isso. Tem esse verso do Nego Max, na Sólido, que ele fala: os locals tentando cocaína, ou nunca entenderam sabota, ou nunca perdeu ninguém pra essas porra. Ele fala algo assim. Esse exemplo, na verdade, é bastante interessante porque coloca literalmente lado a lado a absorção da experiência pela conexão, digamos assim, e a vivência em si. Aqui o Nego Max assume que tu provavelmente nunca perdeu ninguém pra cocaína se tu não tem a menor noção da gravidade do assunto. Ostentar a droga definitivamente não tem como parecer uma escolha saudável depois disso. Isso é a vivência. A gente acredita no que ele tá falando e mais ainda que ele sabe do que tá falando. Só que o Nego Max sugere que escutar sabotagem também daria bagagem suficiente para esses caras não estarem fazendo o que eles estão fazendo. E aqui as coisas começam a ficar bastante interessantes narrativamente falando, porque implica que tu não precisa ter passado por aquilo se tu prestar atenção em alguém com muito mais conhecimento de causa do que tu. A parada é bem mais complexa do que parece, porque isso subjetivamente coloca ele no mesmo lugar que o Sabota no segundo momento da roda. Pra quem tá ouvindo o Nego Max, essa pessoa não precisa ter a vivência dele pra saber o tamanho da merda. O ouvinte não precisa perder alguém pra saber. Basta escutar o Nego Max e acreditar nele. Dando ainda mais um passo, acreditar na vivência dele, não necessariamente todo mundo tem que passar por isso, essa é uma das maiores missões do rap, inclusive, que as pessoas não tenham que passar por isso, significa também que a gente acredita que o Sabotage já falou isso antes.
tendo escutado Sabota ou não. Isso também faz parte do argumento. Entendo, o que o Nego Max aprendeu com Sabotagem, em nenhum momento a gente chegou a de fato ouvir isso na letra, mas faz sentido. Porque faz sentido pra ele, então faz sentido pra nós. É a obra moldando nossa percepção de mundo, enquanto a gente percebe o mundo através da obra. E nesse vídeo agora, essa imagem tá ainda mais distante. Esse não é um vídeo sobre a questão da cocaína em si, mas a mensagem pode chegar do mesmo jeito. Eu imagino que tem o suficiente aqui do Sabota, do Nego Max, de mim, pra ninguém concluir que deve glamorizar a cocaína em qualquer circunstância. Tudo isso foi pra dizer que essa narrativa, essa manipulação, ela não necessariamente é mentirosa. Ela é quase inevitável, para falar a verdade, mas também depende de quem ouve, do quanto essa pessoa está disposta e preparada para receber e transformar essa mensagem. Então, quando eu li o Herbert, eu pensei, isso que ele está falando sobre a heterossexualidade ser um conceito muito mais abstrato do que parece, eu acredito no que ele está dizendo, parece fazer sentido. Segundo Herbert, esse conceito encontra uma barreira imediata, exatamente nessa diferenciação entre homem e mulher. No momento que se reduz a questão ao animal biológico que procria, a gente esquece de uma coisa fundamental do nosso cotidiano. O homem é um animal, sim, mas muito mais um animal social. Nas palavras dele, qualquer teoria da sexualidade que parta da existência de uma bipartição entre sexos, que estabelece entre si relações, comete um engano primário, a admissão dessa bipolaridade, exclusivamente biológica. Uma lógica biológica, ou seja, uma fantástica e suposta natureza determinando a realidade do social. Isso nos leva rapidamente para um beco sem saída. É só pensar em qualquer coisa que não totalmente represente essa suposta realidade bastante restrita. Ele usa o termo perversões no livro, que antigamente se referia ao comportamento ou às práticas sexuais que não eram consideradas normais. Assim, exatamente como soa, rápido e raso, daria para enfiar nesse termo qualquer coisa que não seja estritamente genital, monogâmica, procriativa e, obviamente, heterossexual. Então, o sexo oral, o sexo anal, a gente não expressa nossa sexualidade só por mero objetivo evolutivo. Ou a gente admite que tudo isso pode fazer parte do termo, que é meio que a gente faz quando convém, ou simplesmente ninguém é heterossexual, a não ser que alguém ainda só faça sexo dentro dessas finalidades. Então, quando numa live que eu fiz no meu perfil pessoal do Instagram, alguém me perguntou se eu era hétero, não saiu outra coisa da minha boca, senão... Ninguém que se masturba é hétero. É lógico que essa colocação não carrega toda a argumentação que o Herbert desenvolve no livro, mas tem o suficiente dela porque eu imagino que, quando eu falo, faz sentido pra quem escuta. Não é uma frase que se esgota nela, nem pra trás nem pra frente, tipo, foda-se a intenção do autor, mas definitivamente não foda-se o contexto onde aquilo surgiu. É bastante delicado porque isso cria uma certa zona de perigo no que diz respeito ao quanto a gente tá mais ou menos disposto a ouvir determinada coisa, dependendo de quem tá falando. E todo discurso tem que morar um pouco entre não ser alienado e não propagar nenhum tipo de alienação também, mesmo que isso se manifeste na forma do não estímulo do senso crítico. Como a Hannah Arendt diz, é na incapacidade de pensar criticamente que as pessoas dão brecha para o verdadeiro mal aparecer. É o que ela chama de banalidade do mal. É isso que pode fazer uma pessoa escutar Sabotagem e não entender que cocaína é um assunto sério. Seria o equivalente também a não ouvir o que o Nego Max fala na música e talvez por isso a necessidade dele de reafirmar isso com a vivência. Vira e mexe eu comentava no Twitter que assistir pornografia não é uma coisa boa, mas muita gente recebia com uma leveza que eu não queria trazer para o assunto. Eu acabei comentando esse fenômeno de como ainda é comum, inclusive para uma fatia bem considerável do público desse canal, romantizar a pornografia, achar que não é nenhum grande problema ou que é normal, e que isso é um sintoma de que as pessoas não foram pesquisar por elas mesmas ou nunca ouviram uma perspectiva crítica sobre. Isso considerando que todo mundo seria empático o suficiente para mudar de opinião caso se conscientizassem. Além da parte que todo mundo pode pesquisar sozinho, eu também tinha coisas da minha experiência para acrescentar, sobre como a pornografia molda muito do nosso comportamento sexual e eu não tô isento disso. Eu não tava falando aquilo para me sentir melhor do que ninguém, eu provavelmente não teria saído da minha zona de conforto se não fosse ouvir outra pessoa também, ou pelo menos demoraria bem mais. E lembram do que o Seth falou sobre mal conseguir pensar o mundo sem vir uma referência na cabeça? Eu tenho certeza que em algum lugar do meu subconsciente flutuava a música do Nego Max quando eu escrevi esse primeiro tweet, porque agora eu não consigo ler isso sem pensar no verso dele, por mais que em contextos e intensidades totalmente diferentes. E essa frase do último tweet sobre como eu senti que, se eu talvez fosse o único caminho para essa informação chegar em algumas pessoas, eu tinha alguma responsabilidade sobre isso também, eu sei exatamente de onde saiu.
Eu simplesmente amo a apresentação do Tom Holland como o novo Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Eles pegam a frase clássica, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e acham uma forma muito mais refrescante de falar isso para uma nova geração. Essa frase geralmente é atribuída ao Tio Ben, porque foi assim nos primeiros filmes, no meio de um discurso moral que ele dá pro Peter logo antes dele morrer, e no melhor estilo Nego Max, a vivência também ensina pra ele que aquelas palavras de fato têm valor. When you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen, they happen because of you. Aqui ninguém fala isso pra ele. Esse discurso não vem pronto, enlatado. Ele chega, nessas palavras, sozinho. É como se alguém tivesse aprendido lá atrás nos quadrinhos do Stan Lee e tentasse falar isso agora, nas próprias palavras. É muito transparente aqui o quanto para esse personagem esse discurso é sim fruto de uma experiência, e parte também de quem ouve conseguir traduzir isso na própria experiência de uma forma minimamente construtiva. Na verdade, nem nos quadrinhos do Stan Lee a frase é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No original é o próprio narrador que fala, e em inglês tem um must na frente. Com grandes poderes devem vir grandes responsabilidades. O que mostra que isso não é uma condição passiva, como se qualquer pessoa que tivesse poder fosse automaticamente ter responsabilidade. A responsabilidade tem que ser construída junto. E eu fico pensando em quanta gente não leu isso quando era criança e quando começou a entrar na vida adulta, em algum lugar veio aquela vozinha: talvez eu tenha que pensar mesmo nas minhas responsabilidades e tal. O Seth até fala sobre isso, sobre como olha para a própria infância como se fosse alguma chave dourada, onde daria para achar resposta para cada porcaria que tá errada com ele agora. Tem um outro quadrinho, esse do Wagner William, que é basicamente sobre isso também. Nele a gente acompanha um operador de som, eu acho, que acaba tendo que voltar no sítio do avô que acabou de falecer e que ele tem algumas boas memórias sobre, ou acha que tem. O avô dele tinha comprado esse sítio num leilão e pertencia ao último dos barões do café. A primeira vez que o quadrinho nos faz questionar nossa memória acontece logo no começo, quando ele fala sobre como nossos livros de história vão dizer que o café garantiu a independência do país, que foi a principal sustentação econômica do Brasil imperial, mas não foi isso. Foram os escravos que fizeram esse país, o suor e o sangue deles. E mesmo assim, a cidade só preserva seus barões no nome das ruas. Uma das lembranças que o nosso protagonista preserva é da filha do caseiro, um ano mais velha e que tinha o dobro da altura dele. O nome era Kawane. No começo da viagem pela infância que é esse quadrinho, a Kawane surge como uma lembrança muito doce, segura e inabalável. É nesse processo de retornar a lugares, literal e figurativamente falando, que ele descobre que as coisas talvez não tenham sido assim tão inocentes quanto ele lembra, e que se ele destruir o passado desse jeito, vai ficar preso ali pra sempre. Um outro personagem, em certo momento, fala pra ele que as crianças destroem as coisas pra aprender sobre elas. Um pouco violento, ele diria, mas perfeitamente infantil. E depois sugere que o adulto menino então faça como os adultos e aceite sem questionar. Isso é muito doido porque coloca a gente potencialmente boiando entre um mar de coisas que nem sempre a gente chegou a escolher ou decidir conscientemente sobre nós mesmos. No Jacarés e Lobisomens, o Herbert fala que dá para caracterizar boa parte das pessoas principalmente pela indiferenciação sexual, uma mera adequação aos modelos pré-estabelecidos. É impressionante como ele subverte o que a gente está acostumado a pensar, já que o mundo costuma enxergar aquela pessoa que ainda não decretou a própria sexualidade como alguém indefinido. No caminho contrário, o que o Herbert diz é que é exatamente aquela pessoa que diz ter o sexo definido, que consegue simplesmente marcar um X no quadrinho correspondente ao masculino ou feminino, é essa postura que não corresponde de forma alguma a uma atividade, mas a uma total imobilidade. Essa pessoa que nunca chegou a pensar a própria sexualidade, mas simplesmente aceitou o imposto pelo mundo, esse é o ser indefinido. Eu adoro a delicadeza e o cuidado com que o James Ivory, com seus 89 anos, recebeu o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2018 e dedicou aos... straight or gay or somewhere in between. No Maestro, Cuco e a Lenda, do Wagner, o narrador fala que aprendemos sobre o mundo testando seus limites, descobrindo os nossos. Por isso tudo é tão intenso e tão importante na infância. Segundo ele, a gente perde essa paixão com o tempo porque ficamos indiferentes, procuramos novos significados. No filme Me Chame Pelo Seu Nome, que o James Ivory escreveu, tem essa cena que eu desabo toda vez que eu assisto, que é exatamente sobre o que a gente pode e deixa de sentir. O que tinha acabado de acontecer aqui é que o Elliot, esse cara da esquerda, que até então se relacionava só com outras mulheres, tinha acabado de passar por uma experiência muito nova pra ele com o Oliver, esse outro cara que não estava na conversa e, bom, tinha acabado por causa das circunstâncias.
O pai do Elliot, sabendo do que tinha acontecido, resolve conversar com ele, e a gente sabe muito bem o que esperar da maioria dos pais nessa mesma exata situação. Mas não é o que acontece aqui. Ele começa falando que o Elliot é esperto demais para não saber o quão raro e o quão especial foi o que os dois tiveram. Que agora o Elliot podia não querer sentir nada, que talvez ele nunca tenha desejado sentir algo e que talvez não seja com o pai que ele queira falar sobre essas coisas, mas sentir algo, ele obviamente sentiu. O pai fala que inveja o filho. Fala que a gente arranca tanto de nós mesmos para nos curar mais rápido das coisas que a gente se esgota perto dos 30 e tem menos a oferecer toda vez que começa com alguém novo. Mas se obrigar a ser insensível, assim como não sentir nada... What a waste. Então ele diz mais uma coisa. Ele diz que pode ter chegado perto, mas nunca teve o que os dois tiveram. Algo sempre detinha ele ou ficava no caminho. Como o Elliot vivia a vida era da conta dele. O que o pai só queria lembrar era: nosso coração e nosso corpo só nos são dados uma vez. E antes que a gente perceba, o coração está esgotado. E o corpo chega a um ponto em que ninguém vai olhar para ele. Agora, o Elliot podia sentir tristeza, dor. Don't kill it. I'm with it, the joy you felt. Essas palavras talvez sejam as palavras que o Elliot precisava ouvir naquela hora, talvez sejam palavras que o próprio pai dele gostaria de ter escutado antes, talvez sejam palavras importantes para mais alguém também. A experiência foi importante para mim. Para os meus pais, assim como o Herbert, eu não perguntei muitas coisas, por mais que eu provavelmente pudesse, isso já é coisa demais para eu ter do que reclamar. Talvez, assim como ele, eu também tenha respondido com algumas dúvidas que os entristecem, e minhas respostas provavelmente não seriam bastante. E hoje eu falo isso para mais gente do que eu jamais vou conseguir chegar perto, tentando resolver problemas que eu mesmo ainda não sei se resolvi em mim. Problemas que eu sou a prova deles, que vocês provavelmente não me escutariam se eu não tivesse. Eu não sei se paro aqui, não sei se paro ou se faço o dobro do que eu faço, já faço o dobro do que eu posso. Quem disse isso foi o Zudzilla. E eu, do meu lugar, toda vez que eu penso em fazer mais, sinto que fazer mais talvez também signifique parar. Só nesse caso. Eu continuo fazendo, torcendo para que as coisas ruins que podem ser evitadas pesem mais na balança do que o mal que eu faço quando o assunto inevitavelmente volta a ser eu. E se essas pessoas não fizessem o que elas fazem, o Seth, o Herbert, o Wagner, todo mundo, eu também não faria o que eu faço hoje. Isso que eu nem chego a me identificar totalmente com nenhum deles. Minhas palavras são patéticas e eu me esforço para que pareçam leves. Essas não são minhas também, são da Slava. Eu não sei se dessa vez me conforta ou só me desespera ainda mais o fato de ser logo ela, uma das escritoras mais arrebatadoras que eu já conheci, falando essas coisas. Verdade, não me dê excessiva atenção. Assim como Herbert, eu não me meteria jamais a falar de uma igualdade generalizante aqui. Eu sei que não funciona assim. Muito menos quero validar minha confissão só por ser confessional, sincera, verdade, só por carregar a ilusão da honestidade. Eu não sou honesto nem por um segundo aqui em cima. E eu acho que essa é a forma mais honesta de falar isso. Nem todos podem ou sabem falar compreensivamente da própria experiência, por mais recheada que seja. Eu admiro muito todos aqui por isso. É um exercício, essa coisa de aprender a modelar as observações numa visão pelo menos original, e a maioria das pessoas está ocupada demais para isso. Todos veem, mas revivendo o objeto é função do ofício do escritor. Eu não sou escritor, sou só um youtuber, mas tem gente demais ouvindo o que eu falo. Eu fiz esse vídeo realmente de coração e só queria avisar que se tu quer ajudar o canal, dá pra dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento e participar dos nossos grupos como recompensa, ou aproveitar as promoções da Amazon pra pegar os livros que eu cito aqui com desconto, vai estar tudo na descrição. Se tu acha que vale a pena mandar isso aqui pra alguém também, eu agradeço a força. Se inscreve se é novo aqui. Até!